Vamos começar o nosso culto de hoje adorando ao nosso Deus.
Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. É muito bom estar com vocês novamente para juntos adorar ao nosso bom Deus. Agora vamos fechar os nossos olhos e falar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida. Obrigada também pelo privilégio, Senhor, de juntos, como irmãos e amigos, poder adorar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nossa família. Viemos te pedir, Senhor, tuas bênçãos também sobre aquelas pessoas que estão enfermas, sobre os necessitados, sobre os médicos, Senhor, os enfermeiros que têm cuidado do teu povo. Fica conosco, Pai, nos ajudando a cada dia te buscar mais e que esse culto, Senhor, possa subir como aroma suave até os céus e que possamos nos encher do teu Espírito Santo. Fica conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Lá no livro de Tiago 5:16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nesse momento, você tem o privilégio de estar fazendo o seu pedido de oração e também de agradecer. Sabemos que nessa época de pandemia, né, tem muitas pessoas precisando de nossas orações, mas também temos recebido muitas bênçãos do nosso Deus. Então, esse momento você pode estar fazendo, né, os seus pedidos de orações. Pastor Lucas, Morgana, Alessia Santos fez um pedido especial de oração. Ela está pedindo oração pela família.
Esse momento também é um momento onde iremos adorar o nosso Deus através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. A nossa adoração a Deus, ela deve ser completa. Devemos devolver aquilo que Ele nos pede, para que a obra do Senhor ela seja concluída e para que a nossa adoração seja entregue ao nosso Deus. Como há uma dificuldade em os membros irem para as igrejas, hoje nós temos a oportunidade de adorar o Senhor através do Serve-me. Então prestem bem atenção no vídeo que vai ser mostrado e você então pode fazer a sua adoração a partir do seu celular com o aplicativo Serve-me. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o Serve-me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o Serve-me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da Igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. Serve-me, um novo formato, a mesma essência. Boa noite.
A gente veio falar sobre alguns pedidos que recebemos pelo Facebook. O primeiro foi de Marinês. Ela agradece pela melhora de sua família. O próximo é de Lécia. Ela pede oração por sua família. E o último é de Morgana, que agradece pela sua vida. Agora a Laís vai orar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Nos abençoa, cuida de nós, nos proteja de todo mal, Senhor. Abençoe todo mundo, Senhor. Abençoe todos os pedidos, até mesmo aqueles que não estão hoje e até mesmo que nem foram falados e nem foram ouvidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fecha. De vez em quando escutando. Olá, mais uma vez, boa noite a todos vocês. É um privilégio nós podermos conversar mais uma vez sobre a palavra de Deus. E aqui eu quero conversar com vocês a respeito da condição de adorar ao nosso Deus. Qual Deus adorar? Por que adorar o nosso Deus? O nosso texto base é o livro de Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu vou aqui contar uma história para vocês. Prestem bem atenção nessa história. É uma ilustração, mas eu acho que vocês vão gostar. É a história das abelhas. Prestem bem atenção. As abelhas operárias nascem, secam suas asas e já começam a trabalhar. Cada uma tem a sua tarefa. Algumas são enfermeiras, outras são faxineiras, condicionadoras de ar, e outras ajuntam o néctar para fazer mel. Então a gente percebe que as abelhas, dentro da sua sociedade, assim, elas têm um papel fundamental. Cada uma ali ela trabalha com uma função mais voltada ali para a sua sociedade. Incrível é que, uma vez tendo começado a trabalhar, nunca mais param. Trabalham agora por toda a sua vida. Não pegam férias, nem têm um relax no fim de semana. Quando não podem trabalhar fora da colmeia, trabalham dentro, ajudando a manter o lugar limpo e fazendo outras obrigações. As abelhas são, no entanto, máquinas incessantes que não saberiam o que fazer com o tempo livre. Tudo isso por quê? Ela tem apenas um propósito na vida. Sabe qual é? Servir a rainha. Seu senso de adoração é tão absurdo que trabalham sem parar. Com exceção da noite, né? Mas trabalham sem parar, do nascimento até morrerem. O centro de nossa vida também é adorar. Somos adoradores compulsivos. Dizer isso a um cristão é meio confuso, porque em nossa cabeça adorar é apenas quando montamos um altar ali e oferecemos dádivas ao Deus que reverenciamos. Mas a Bíblia enxerga o assunto bem mais amplamente. Cada minuto da nossa vida, tudo o que fazemos, cada desejo, gosto, vontade, trabalho e objetivo tiveram um motivo. Queremos adorar. A grande pergunta é: quem ou o que adoramos? Várias coisas. Temos alguns exemplos. Alguns adoram os filhos, adoram o trabalho, adoram a casa, o dinheiro, o status social, a fama, a beleza, a sensualidade, a beleza própria, jogo, artistas, jogadores e por aí vai. Tudo isso revela o centro de nossa adoração, que é o nosso eu. Na verdade, a gente adora o que a gente quer e aquilo que nos satisfaz.
Adoramos todas estas coisas porque, na verdade, elas satisfazem nossos desejos e natureza. Por isto, as usamos para saciar nossa sede de adoração. Mas aí vem Deus e coloca como início de sua lei o ponto central de nossa existência. Você precisa rever sua adoração para que possa ser feliz. Este mandamento ensina que Deus existe e que decidiu revelar-se. Não dará sua glória a nenhum outro Deus, ou sua honra a imagens de escultura. Nada menos do que a totalidade de nossas vidas deve estar sob o senhorio de Deus. Deus quer só ter a preeminência em seu povo e exercer seu direito em plena medida. Ou seja, Deus ele quer que nós o adoremos com toda a plenitude do nosso ser, a Ele como nosso único Senhor e Salvador. A idolatria é um declínio para a anormalidade e não o estágio anterior que gradualmente e com dificuldade é superado. Deus condena qualquer tipo ou nível de idolatria, visível ou invisível. O ateísmo. Não precisamos de nenhum Deus em vez de necessitarmos de Deus. O politeísmo. Precisamos de muitos deuses em vez de precisarmos de somente um Deus vivo e poderoso sobre todos. O formalismo. Precisamos apenas de uma realidade formal, uma religião formal ali em que possamos nos adequar, ou melhor, que se adequa à nossa vida. Em vez de precisarmos de uma fé viva que ama, teme e serve ao Senhor de todo o coração, corpo, espírito e alma. Não devemos nem nos lembrar dos nomes de outros deuses, nem sequer pronunciá-los. Para os judeus, usar o nome de uma pessoa significa relacionar-se, identificar-se com ela. Olha que coisa, o casamento misto leva à idolatria. O parceiro pagão leva o cristão, mais cedo ou mais tarde, à quebra do primeiro mandamento. Há uma confusão quando uma pessoa pensa de uma forma religiosa e o seu cônjuge de outra forma. A feitiçaria e a astrologia são formas diretas de idolatria, tanto no aspecto visível, fetiches, deuses de madeira, pedra, bronze, prata, ouro, cartomantes, médios, como invisíveis imagens humanas. Ídolos do esporte, TV, etc. Glutonaria, honra, prestígio, influência, ambição, domínio, sabedoria humana, posição, atitudes, pensamentos, orgulho, avareza ou riquezas idólatras. Portanto, quebrar o primeiro mandamento significa cultuar qualquer coisa visível ou invisível, exterior ou interior, pessoal ou impessoal. Só Deus merece essa afeição. Agora vamos ver as consequências da quebra do mandamento. Primeiro, separação espiritual de Deus e perda dos privilégios espirituais de ser parte de seu povo. Exemplo, a história de Israel passa-se entre a verdadeira adoração a Jeová e a sua apostasia ante os deuses cananeus. No Antigo Testamento, o idólatra perdia a vida por apedrejamento. A gente vê lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Terceiro, muitas penas e vergonha. Lá no livro dos Salmos, no Salmo 97, verso 7, fala sobre isso aí. Para os profetas, as consequências da idolatria eram pestilência, morte, fome, rejeição, deportação, pragas e a separação da comunhão com o Senhor. E como nós podemos guardar o primeiro mandamento? Vamos lembrar o primeiro mandamento, né? Nós começamos aqui nosso sermão de hoje falando dele. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, como é que eu posso guardar esse mandamento? Primeiro, confiar na suficiência de Deus. Olha que história. Outra ilustração para você aqui com outro animal. É a história do ganso, ganso patola. O ganso patola é uma bela ave branca com extremidades pretas nas asas. Vive em colônia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tem hábitos curiosos, se acasalam por toda a vida com a mesma companheira, que é escolhida com muito cuidado. É muito bom no voo,
mas não consegue decolar de uma posição estável. Por isto, vai até o penhasco mais próximo e se atira sobre o ar, alcançando o voo. Também é o hábil pescador. Como ambos os olhos estão na frente da cabeça, pode enxergar um peixe nadando na água de uma altura acima de 120 metros. Mergulha na água e por alguns segundos persegue e captura. Seu almoço, mas o que mais nos chama a atenção é a fé de seus filhotes e seus pais. Fazem seus ninhos em colônias, voltando a eles a cada ano. Após a postura dos ovos, tanto o macho como a fêmea incubam os ovos. Ao nascerem, também ambos caçam para alimentarem os filhotes que sempre esperam, já de boca aberta, à volta dos pais com a comida. Quando chegam, os pais abrem o bico e os filhotes enfiam a cabeça ali e comem o peixe, agora vomitado. Nós não precisamos de outros deuses, porque podemos confiar na suficiência do nosso Deus Todo-Poderoso. Não temos motivos para querer outros deuses ou precisar deles. Jeová nos é suficiente. Podemos confiar e esperar nele. Se temos um problema para resolver, uma decisão e tomar, oramos pedindo sua direção. Para aquele que crê na suficiência de Deus, restam apenas palavras de gratidão e louvor. 2. Ser fiel a Deus. Através da nossa fidelidade a Ele, dizemos ao mundo e ao universo: Deus é o nosso Senhor e ninguém mais. Nenhum homem, nem Satanás, nem a religião, nem a superstição ou os prazeres do mundo, e nem eu mesmo posso sê-lo. Por exemplo, Daniel ali em Babilônia, a sua fidelidade foi tremenda, juntamente com seus amigos. 3. Adorar ao Senhor como Ele deseja e não como eu gosto de fazer. Nós temos um defeito, que é de entregar a nossa adoração de qualquer forma. Enquanto a palavra de Deus, ele já nos mostra como deve ser a nossa adoração. Um exemplo clássico disso é a história de Caim e Abel. Abel, ele levou aquilo que Deus tinha pedido como sacrifício, como entrega, como adoração. E Caim leva agora dos frutos da terra. Era muita coisa boa, mas não foi o que Deus pediu. Então nós devemos prestar atenção na forma de adorar esse Deus Todo-Poderoso. A adoração e a comunhão são o ponto central da religião. Como já falei, existem algumas histórias que nos mostram, né? Em toda a história de Israel, sempre foi este o ponto central da mensagem dos profetas e do erro dos israelitas. E no final dos tempos, o foco da mensagem dos 3 anjos da Apocalipse 14 é justamente temei a Deus e dar-lhe glória e adorai aquele que fez tudo. Então, a nossa forma de adoração deve ser com pauta naquilo que diz o Senhor. Ele merece respeito da forma certa, no dia certo, com o motivo certo. Cultivar conscientemente sua adoração nos guarda do mal. Os cananeus e demais nações pagãs se envolveram numa cultura de pecados por causa de sua imensa idolatria. O perfeito louvor mantém o desenvolvimento espiritual. Numa época de profunda tristeza espiritual, Ana e Eucana mantiveram viva a sua fé pela adoração fiel. Vocês conhecem a história de Ana e Eucana? Ana, mãe do profeta Samuel, e Eucana, o seu pai. Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina, que mangava de Ana, porque Ana não podia dar filhos a Samuel. Mas ali, Ana e Eucana, em meio àquela tristeza, não perderam a fé em Jesus, não perderam a fé em Deus. E Deus honrou com a vida do pequeno Samuel. 4, amar ao próximo. Queridos, se você diz que ama alguém, mas não ama a Deus, você não sabe o que é amor. Você pode ter pena, você pode ter interesse, mas não é amor. A Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mateus 22, 37 a 40, fala sobre amar o próximo, a Deus, como a si mesmo. Aqui fala sobre a história de um certo religioso chamado Albert Schweitzer,
Schweitzer, nascido no dia 14 de janeiro de 1875, em Alta Alsácia, na Alemanha, na sua infância religiosa, o impregnou com o seguinte pensamento: ser um cristão é seguir os passos de Jesus. Existem muitos materiais escritos por Schweitzer. Fala muito sobre imitar o comportamento de Jesus Cristo. E para ele, tais passos o levaram a sonhar em salvar a África para Cristo. E agora ele se tornou um grande missionário. Quando era simplesmente o diretor do renomado Colégio São Tomás, deixou tudo para trás para servir a Cristo. Nos 30 anos de sua vida, já havia sido filósofo, músico, pastor e escritor internacionalmente famoso. Mas agora dizia: quero ser médico, de modo que possa trabalhar sem ter de falar. Quero mostrar às pessoas amor e não apenas falar-lhes sobre o amor. Seus amigos tentaram demovê-lo à ideia, mas em vão. Assim, por 50 anos, Albert trabalhou em Lambaréné, na África, mostrando às pessoas o amor de Deus. Construiu ali um hospital e uma colônia de leprosos, além de ganhar milhares de pessoas para o reino dos céus. Cristo mostrou que amar a Deus é não adorar outros deuses, mas só isso não basta. Ele mostra que esse amor não pode ficar só na direção horizontal. Deve ser estendido também na direção horizontal para o próximo. Ou seja, não deve ser apenas vertical, tem que ser horizontal também. A Deus e ao próximo. Quinto, adorar a Jesus. Jesus mostrou-nos, mediante suas tentações no deserto, que jamais devemos adorar pessoas influentes, ídolos humanos. Interessante, nós vemos muitas pessoas indo atrás de grandes pensadores. Hoje está na moda aí os influências digitais, e muitas pessoas seguem, a qual nós deveríamos sempre seguir apenas a Jesus Cristo. Então, pessoas seguem pessoas influentes, ídolos humanos, mesmo que tenham dado uma valiosa contribuição à pátria, mas somente Ele, o nosso Deus, merece tal adoração, pois nos criou e nos redimiu. Agora, por que precisamos adorar a Deus? Por que eu preciso adorar a Deus? Por que você precisa adorar a Deus? E por que nós precisamos mostrar ao mundo que só o nosso Deus, Ele merece ser adorado? Primeiro, quando estamos longe de Deus, começamos a morrer. Longe do Criador, o mantenedor da vida, morremos em todos os aspectos de nossa existência. Jesus uma vez disse a seus discípulos: eu sou a videira e vocês são os ramos. E aquele que estiver fora da videira, né, quando a gente corta um galho de uma árvore, ele seca, morre. Então, se nós estivermos fora da presença do nosso Deus, fora da videira, a gente começa a morrer. Olha que exemplo. O Sol. Se o Sol fosse desligado por poucos segundos, simplesmente haveria um caos total em nosso sistema solar. Principalmente em nosso pequeno planeta, a nossa Terra. Tudo o que ocorre aqui na Terra depende do Sol. Ele tanto é a fonte de energia para manter os seres vivos, como também controla o movimento do planeta e os infindáveis ciclos de ações no ecossistema da Terra. Sem Deus, nossa vida também fica assim, desolada por completo. Então devemos estar com Deus, olhando para Ele, estarmos em Jesus Cristo, a estrela da manhã. Segundo, longe de Deus, nos tornamos pessoas totalmente depravadas e corrompidas, pois deixamos de crescer a sua imagem. A nossa luta aqui na Terra é restabelecer em nós algo que nós perdemos através do pecado. Nós perdemos o caráter de Deus. Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nós perdemos isso. E a nossa caminhada é buscarmos nos aperfeiçoar. Sabemos que perfeição só é Jesus Cristo. E sabemos que esse caráter só será recobrado em nós assim quando tudo acabar e nós formos vitoriosos. Mas o nosso dever é buscar. E quando a gente se afasta, a gente deixa de buscar. Deixando de buscar, nós somos corrompidos e depravados. Então que estejamos sempre em Cristo Jesus.
Incrível é constatarmos que no mundo onde milhões de pessoas sofrem por meio de doenças, pobreza, miséria, falta de saneamento básico, analfabetismo, pestes e etc., muitas outras pessoas gastam milhões de dólares com moda, divertimentos, passeios e vícios. Um exemplo deste desperdício é o florescente mercado dos cães. Todo mundo gosta de cachorro. Gosta de comprar até um mimozinho, mas tem gente que é relaxado e até deixa o cachorro sofrer. Mas vê que coisa com relação ao mercado dos cães. Em 1974, os americanos gastaram mais dinheiro para alimentarem cães do que em alimentos para bebês. Em 1976, o mercado americano tinha 23 milhões de cães, um para cada 9 habitantes. Foi avaliado em 40 bilhões de dólares, quase a metade da nossa dívida externa. Este mercado altamente lucrativo conta com todas as comodidades necessárias para que a vida dos cães seja mais humana possível. Pasme, nos Estados Unidos são gastos por ano 800 milhões de dólares em banheiras adequadas para cães, pijamas, finos suéteres adornados com golas de vison e outras prendas caninas. No Brasil, que possui um cão para cada 12 habitantes, está despontando como o paraíso das boutiques para cães. Em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, um psiquiatra abriu um consultório psicanalítico para cães, quem já viu? Onde não faltam o divã, música ambiente e os arquivos com a história clínica de cada cliente, ou seja, de cada canino. Os tratamentos para curar ansiedades, complexos de depressão, frustrações ou agressividade nos cães duram 6 meses de 45 minutos cada uma e custam cerca de 380 dólares. Queridos, onde é que a gente vai parar? Tem gente que está coisificando as pessoas, personificando as coisas. E olha que as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. O nosso relacionamento com Deus envolve nos relacionar com os nossos queridos irmãos, amigos, se relacionar com o próximo. Ama teu próximo como a si mesmo. Deus se revela em cada um de nós quando nós amamos, quando nós apoiamos. Quando nós fazemos isso, nós priorizamos ao nosso Deus. Porque o próprio Jesus diz que quando nós fazemos algo por alguém, para Ele nós fazemos. Nossa prioridade. Deus não quer que separemos um tempo por dia para Ele. Também não quer ser lembrado nas datas especiais, nem tampouco ser convidado a estar em nossa vida. Deus quer o único lugar que Ele merece em nossa vida, o trono da alma, quer exclusividade, ser o único, ou Ele é o único, ou não será mais nada para nós. Que lugar dará você ao Senhor? Queridos, Jesus, nosso Deus, tem que ter um lugar exclusivo em nossa vida. Nós devemos buscá-lo em primeiro lugar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33, diz assim, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, queridos, não perca a oportunidade. Nós devemos buscar ao nosso Deus em primeiro lugar. Então as outras coisas não virão. Outros deuses não ocuparão o lugar do nosso Deus. Reflita comigo agora nessas frases. Pode haver adoração sem palavras? Pode. O seu comportamento fala muito mais do que um sermão com palavras. São palavras de James Lowell. Outro pensamento de Calvin Coolidge diz assim: os homens só começam a crescer quando começam a adorar. Tem um escritor que nós gostamos muito chamado de A.W. Tozer, muito famoso. A Igreja Adventista muitos conhecem. Ele tem uma frase que diz assim: há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. E isso é verdade. A verdadeira adoração exalta a Deus, colocando em seu devido lugar em nossas vidas. Os homens carnais contentam-se com o ato de adoração. Eles não têm desejo de comunhão com Deus. É diferente.
nós devemos ter total comunhão. Então, a adoração, ela é um fruto dessa comunhão. O homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes de sua cela. Frase de C.S. Lewis. As nossas mentes são constituídas de tal forma que não podem, ao mesmo tempo, concentrar-se no Senhor e fixar-se no casaco novo, o chapéu para o próprio inverno. O que deve chamar a atenção para a nossa vida é o nosso Deus. Orar é menos do que adorar. Nossa adoração, ela se completa com a oração. Adorar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Thomas Watson diz o seguinte: muitas vezes a postura na adoração é nada mais do que impostura. Queridos, o nosso Deus, ele é único, ele é poderoso, ele é aquele que tem a nossa vida em suas mãos, é aquele a qual nós podemos confiar, é aquele que nós devemos lembrar que foi ele que nos fez e é ele quem nos sustenta. Somos feituras suas, somos criaturas do Senhor. Portanto, queridos, devemos estar em total comunhão com ele, não perdendo o foco, para que o único Deus seja adorado e não as coisas fúteis que a vida nos impõe. Eu queria que neste momento você pudesse refletir, você pudesse pensar naquilo que ocupa lugar em sua vida. Você venha avaliar as suas atitudes. Será que você tem feito algo que envergonha a Deus? Será que eu tenho feito algo que envergonha a Deus? Será que nós estamos colocando aquilo que é necessário como ponto central da nossa vida? Ou seja, o nosso Deus? Será que aquilo que eu faço, eu posso pensar assim, será que Deus faria? Queridos, que nada venha tomar o lugar da adoração do nosso Deus. Que a gente não perca a direção de nossa vida. Pois Deus já deu a direção. Quer ganhar a vida eterna, ganhar a salvação. Mas ele colocou isso como um poder de escolha em nossas mãos. Então que você, através do louvor que você irá escutar agora, você possa tomar a sua decisão, você possa analisar a sua vida e dizer: eu quero colocar a minha vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Deus de Israel, para que ele seja o centro da minha vida e só a ele eu prestarei cultos e louvores. Que Deus te abençoe.
Jesus, ele é vida do nosso ser. Ele é a nossa vida, né? Devemos sempre adorar e honrar esse Deus Todo-Poderoso. Aqui tem mais alguns agradecimentos e pedidos antes da gente encerrar. A gente não pode fazer todos, né? Mas alguns a gente vai aqui compartilhar com vocês, para que vocês possam orar conosco também. A irmã Iranete Correia, ela agradece a Deus pelo livramento que Deus tem dado a ela e à sua família. Deus abençoe a irmã Iranete, a senhora e a sua família. A irmã Rita de Cássia pede oração por sua família. Que Deus venha abençoar a família da irmã Rita. A Mônica e o Davi pede oração pela igreja de Pedreira. Um abraço para a igreja de Pedreira e que Deus abençoe aquela igreja ali naquela localidade. Sabemos que Deus, ele é aquele que nos fez, é aquele que nos dá vida. Então, em retribuição, nós devemos adorá-lo e servi-lo fielmente. Quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar, nos entregando assim esse Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, Deus e Pai, queremos neste momento te entregar o nosso ser, o nosso coração, como forma de retribuição por todas as maravilhas que o Senhor tem feito entre nós. Também, Pai amado, queremos colocar em tuas mãos esses pleitos de gratidão feitos também pelas pessoas que estão nos assistindo, pelos livramentos que o Senhor tem dado à vida de cada um, e colocar também os pedidos que foram feitos, Pai querido, para que o Senhor venha a atender conforme a tua vontade. Que o Senhor, neste momento, Pai querido, em que esse mundo se encontra envolvido nesta pandemia, muita gente doente, muita gente perdendo a vida, muitas famílias abaladas, que o Senhor, Pai amado, possa trazer a cura, trazer a calma, trazer a tua paz para esta humanidade. Mas que o povo também possa olhar para ti neste momento e saber que o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos dá o livramento e nos dá a vitória. Abençoe, Pai querido, cada uma das pessoas que nos assiste. Abençoe o Distrito de Porto e Galinhas, Pai amado. Abençoe nossa associação pernambucana. Que o teu Santo Espírito seja derramado entre nós. Que possamos ser batizados com o teu poder todos os dias de nossa vida. Perdoe, Pai amado, os nossos pecados. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.